Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do seu horário, sempre ligado aqui no seu dispositivo móvel. Estamos aqui no Podcamp. Podcamp é o podcast do Campo de Jabaquara e estamos na semana da Incluicamp. Incluicamp é um projeto também do Campo de Jabaquara, que é do dia 11 ao dia 15 de dezembro, falando e relatando sobre os casos de diversidade. A pergunta que fica é se pode camp. Pode! Hoje estamos com um convidado nascido em Santo André. Ele possui graduação em Engenharia de Materiais e graduação em Ciência e Tecnologia. Também ingressou a sua escolaridade também na ETEC Júlio de Mesquita. José Paulo Machado Toguchi. Por favor, salve de palmas aí. José Paulo, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Boa? Nervoso? Tá todo mundo nervoso, gente. Tô um pouco nervoso. Primeiro podcast, seja bem-vindo. Meu primeiro podcast. Primeiro episódio aqui do Podcamp. Bom, hoje, qual é a sua profissão atual? Então. Eu sou técnico de operação numa refinaria de petróleo. Fica em Mauá, refinaria de Capoava, né? E aí, você está há quanto tempo? Há 12 anos, né? 12 anos. Foi meu primeiro emprego. Continua Desde dela? os 18 estou lá. E, bom, hoje a gente vai falar da diversidade, no caso, o núcleo do LGBTQIA+, essa parte do núcleo da sexualidade. Vamos lá. Primeira pergunta, a gente separou umas 11, 12 internautas. Bom, aqui a gente pesquisou, você fez a escolaridade na ETEC Júlio de Mesquita. Fiz curso técnico em química lá. Isso. E aí, essa pergunta também, eu também tanto quanto pessoal, porque eu também fiz meu ensino médio no METEC, na ETEC de Diadema. O que você achou de ter estudado lá, nesse período? Na ET, foi bom. Eu gostava muito do ambiente, assim, dos alunos, dos professores. Assim, eu acho que ainda peguei uma época ok, assim, ainda eu tinha todos os professores. Eu lembro que um pouco depois começou a ter muito problema nas ET, de faltar professor, de ficar com aula vaga, mas meu período foi muito bom. Era, um período integral? Então, eu fiz, na minha época, isso é meio cíclico, né, nas ETECs. Na época que eu fiz, você fazia um vestibulinho pro ensino médio, aí no final do primeiro ano você fazia outro para entrar no curso técnico, né? Aí o curso técnico era o médio de manhã, o técnico à tarde ou à noite. Aí eram 2 anos de curso técnico. Então, acredito que até hoje seja assim, porque também, no meu caso, na ETEC, eu fiz o vestibulinho para o ensino médio, só que aí eu só fiz o ensino médio, também. Você não fez um técnico? Não, só ingressei no ensino médio, meus colegas ali, fizeram também isso, no final do primeiro ano eles fizeram, uma prova para cursar os técnicos e tal. E aí a Júlio de Mesquita fica onde mesmo? Fiquei em Santo André, Fica em onde Santo eu André? moro. Sempre morei em Santo André. Deve ser grande, porque a Diadema já era... E nessa área que você escolheu, quando, na verdade, como também você começou a se identificar com essa área? Eu era muito novinho, né, quando eu escolhi o técnico em química, mas foi meio por uma afinidade com as matérias mesmo, de química, eu gostei. Depois eu entrei para a faculdade também, continuei gostando, eu achei... A ideia era até eu fazer um bacharelado em química, mas eu acabei achando que era melhor fazer engenharia, eu achei que ia me dar mais oportunidade. Mas no final continuei trabalhando como técnico, né? Então, gosta de exatas? Gosto. Mas gosto de humanas também. Acho que eu não sei se vocês encontraram, não sei se eu citei, eu estou fazendo agora uma pós em Direito das Diversidades, né? Na Faculdade de Direito de São Bernardo. Minha mãe sempre falou que eu me interessar nas exatas. E você se imaginaria trabalhando com alguma outra coisa? Então, como eu estou agora nessa onda da diversidade, eu tenho gostado muito do tema, de trabalhar com isso. Como dentro da empresa eu trabalho com isso agora também, né? Assim, além do meu trabalho, eu também estou movimentando essa parte da diversidade nos comitês, né? Então, no caso, desculpa, projeto social, se diz? Não, o comitê de diversidade é uma coisa, é comum em várias empresas, né? E diversidade isso é bem comum. É um comitê formado por membros da empresa, né?
que pode ser qualquer, tipo, a ideia é que você abranja toda a empresa, todos os setores e também com várias minorias presentes, né? E é esse grupo que movimenta as políticas dentro da empresa em relação à diversidade, promove evento, levanta demandas, recebe demandas também. A gente criou um e-mail, né, uma chave de e-mail para receber demandas dentro da empresa. Interessante, interessante. Aí existe, desculpa, Não, pode falar. existe bastante isso de que cria-se comitês de diversidade e grupos de afinidade dentro das empresas, né? Aí os grupos de afinidade já é um pouco diferente, aí é você juntar todas as pessoas de alguma minoria, você juntar os LGBTs, negros, mulheres, para que eles façam rodas de conversa, se reúnam, levantem demandas também, e aí para cobrarem os comitês, né? Interessante, isso demonstra a evolução também, dentro ali da parte, né, tanto operacional também, industrial e tal, porque acredito também que em épocas passadas não se existia essa discussão. Então, está sendo muito fomentado agora, né? Como a gente tinha conversado com essa onda do ASG, né? As empresas estão tendo que se movimentar, estão sendo obrigadas. Bom, no início ali da sua adaptação, tanto na parte de se ingressar, na parte educacional, quanto também quando você chegou na empresa, quais foram as maiores dificuldades que você teve? Entrando na empresa, as maiores dificuldades acho que foi aprender a lidar com a gestão da empresa, com os meus supervisores, gerentes, ou acho que como eu comentei também a classe, né, os petroleiros, eles são muito unidos, então geram uma disparidade muito grande, nós e os gerentes, os supervisores. Acho que isso é o que sempre me abalou bastante lá dentro. Bom, agora fazendo algumas perguntas do lado um pouco mais pessoal da coisa. No início ali, como foi a descoberta da sua sexualidade? Então, eu sempre sou, desde criança, pra mim nunca... eu sempre percebi que o meu interesse não era pelo sexo oposto. Agora, eu fui me assumir já bem mais velho, perto dos 19 anos, assim. Eu escondia, também me reprimia, eu era também religioso, então também queria... Assim, não me aceitava também, né? Ali dentro do núcleo familiar, não sei se você sentiu vontade de falar sobre isso. Dentro do núcleo familiar, houve essa, digamos, entre aspas, opressão devido à sua sexualidade? Houve, assim, meus pais não tinham muito o que fazer, né? Me aceitaram, mas assim, sempre na esperança de que eu não fosse, que eu não demonstrasse, que eu mudasse, que eu... Então, tipo, não existiu nenhuma violência, assim, real, mas teve essas pequenas agressões, assim, de tentar me converter, tentar que eu me escondesse também, né? Mas, assim, foi evoluindo com o tempo. Assim, dá pra perceber o quanto eles foram evoluindo comigo também. Sim. Lidando com esse preconceito, dentro, por exemplo, de já conversou dentro do núcleo familiar, agora falando também da parte da infância barra adolescência dentro da escola, depois posteriormente dentro do trabalho também, como você lidou, ou entre aspas também, barra lidou com isso? Na escola eu ainda conseguia dar uma, assim, eu sempre cumpri com todos os estereótipos gays, assim, sempre fui mais delicado, gostei mais das brincadeiras de menina. Então, na escola eu ainda conseguia escapar, assim, por ser tímido, ser meio nerd, eu ficava um pouco... E sempre tinha algum outro que chamava mais atenção que eu, me ofuscava um pouco, então não sofri tanto bullying na escola, foi um pouco mais fácil. Aí, vamos lá. Na ET eu acho que eu ainda não tinha me assumido, né, mas já era mais tranquilo, as pessoas já tinham outra cabeça, né, porque eu já estava no ensino médio, né, já não era mais uma questão tão... E na faculdade, eu fiz a faculdade na Federal da ABC, né, lá eu achei um ambiente bem inclusivo, assim, você já percebe muita diferença, uma Federal da ABC com uma USP, mesmo sendo uma faculdade de engenharia, você vê que
a Federal tem um perfil de aluno assim, realmente diferenciado, não é mesmo concentrando muitos homens e tal, mas eles conseguem gerar um ambiente bem saudável lá dentro. Assim. Gostei bastante. Desculpa, você concluiu os seus estudos, tipo, tanto fundamental quanto médio, qual ano mesmo? Em 2010, né, eu concluí o ensino médio. 2010, tá. Fazendo tipo essa comparação, por exemplo, dos anos, né, na época de 2010 pra cá, você percebe, por exemplo, que ali no seu grupo, no período que você estava estudando, as pessoas já eram mais abertas para esse tipo de discussão, já, como eu posso dizer, já abrigavam mais essa questão, eram mais tranquilas em relação a isso do que é hoje? Ou você acha que hoje teve uma evolução muito grande? Eu acho que evoluiu muito rápido. Se eu pego o que a gente vivia de piada, de brincadeira na escola, no ensino médio, hoje em dia não acontece mais. Eu acho que acontece, mas acontece menos. Eu acho que as gerações evoluíram bastante. Eu fico pensando, na minha época, acho que era ensino médio no finalzinho do fundamental. Teve um caso de uma menina de uma escola de Santo André, que ela gravou um vídeo íntimo e vazou e ela tava com um pente. Até tem um funk do pente que é por causa dela. E na época os alunos do Singular foram e levaram pente, todo mundo, e ela teve que se mudar, né? Hoje em dia, se acontecesse algo assim, eu acho que ia todo mundo ir mais pelo fato, ia muito mais tentar combater quem vazou o vídeo do que combater a menina, né? Já dá pra ver como como essa geração já trata diferente esses temas, eu acho bem legal. Acredito que, né, em função do que você falou, teve uma mudança, uma evolução muito grande. Porém, né, embora às vezes aconteça um caso ou outro que ainda existe essa escrotidão, né, por parte às vezes da escola ou faculdade e tal, mas é uma evolução muito grande mesmo. Para não pensar, eu lembro que hoje, né, a maioria dos alunos aqui, na verdade, estão na faixa entre seus 16 até seus 19, 20 anos por aí. E na época que a gente estava no fundamental, a gente, né, embora nós fôssemos crianças ali, a gente já percebia que a discussão era muito menor do que hoje. Então hoje essa discussão é muito maior também e essa evolução é maior. A geração de vocês, né, que já está bem mais evoluída que a minha. Tá. Quais mudanças você alcançou no seu posicionamento a partir do momento que você se assumiu? Quais foram as mudanças que você percebeu em torno aqui, tanto do núcleo que você conviveu, como também as coisas que você alcançou com isso? Acho que eu acabei nem te respondendo muito isso, né? Eu tive, no geral, uma receptividade muito boa, não perdi nenhum amigo por me assumir, foi muito legal isso tudo. E foram todos bem receptivos para mim, bem preocupados em saber como estava, o que eu passei, como eu me senti, e me apoiaram bastante também, todo mundo do meu ciclo, assim. Só na família interna mesmo, foi um pouco mais resistente, mas no geral. É mesmo. Porque você pegar Não é uma realidade de todo mundo. Então você pegar essa realidade, por exemplo, dentro de casa. Meu irmão mais velho, ele é homossexual. E na época também que ele se assumiu, o núcleo familiar ali, né, foi um tanto quanto conservador. Não foi muito receptivo. Mas ali em volta, por exemplo, né, tanto eu, minha irmã, quanto os amigos dele também, amigas, foram muito mais receptivos também. Então ele conseguiu ter essa segurança. Hoje em dia, graças a Deus, está tudo tranquilo. Nesses 12 anos inserido no mercado, o que mudou em relação à diversidade nas empresas, de acordo com a sua visão? Então, isso que é bem nítido. Eu não sei precisar, mas eu acho que, como comentei do ASG, eu acho que deve ter uma questão, deve ter pelo menos uns 2 anos aí. Dá para ver como as empresas foram forçadas a movimentar a diversidade. A Petrobras mesmo era uma empresa que não existia nada, assim, eram poucas ações, muito pequenas, nenhuma formação, nada, e com esse boom, ela se foi obrigada a se posicionar, a se treinar, né? Agora outras empresas não, tem outras empresas, muitas das empresas estrangeiras que já pegaram essas práticas há muitos anos, há bem mais tempo, né?
Mas a minha experiência na Petrobras é de que é muito recente que começou a se pensar a diversidade dentro da empresa. E você acredita, por exemplo, que essa campanha a favor da diversidade entre as empresas, né, que a gente também vê que é nítido às vezes de forma forçada, você acredita que isso pode beneficiar, por exemplo, futuramente, dando oportunidade para essas pessoas, embora essas pessoas, quando entram na empresa, já sabem que é de uma forma forçada? Porque, na teoria, eu acredito que realmente possa ser benéfico, porém, na prática, essas pessoas, quando entrarem na empresa, como é que você acha que elas podem ver certamente? É complexo, é realmente um desafio isso mesmo, fazer com que a empresa se comprometa de verdade com a diversidade, com a dignidade das pessoas e não só pensar em ter um projeto para mostrar, para cumprir uma meta, para atender os princípios de ESG, atender alguma certificação. É um desafio bem grande esse e que também não se resolve rápido, porque por mais que a empresa treine, esteja empenhada, a sociedade é preconceituosa, né? Então não dá para esperar que mude. Mas por outro lado também, nas empresas, você abre essa possibilidade, assim, algumas coisas são mais fáceis de fazer do que, por exemplo, uma política pública, né? Você quer implantar uma política pública, dá muito mais trabalho do que numa empresa. Uma empresa, o chefe, o presidente mandou, quem está embaixo vai cumprir. E a pessoa, né? Precisa ter essa regra. Bom, e eu fiz essa pergunta em relação à prática, porque também se encaixa nessa próxima pergunta. Não, também você, porém, eu não sei exatamente se, por exemplo, na empresa que você exerce seu trabalho e tal, se existem também, por exemplo, hoje, ou já existia na época que você ingressou, já existiam tipo, pessoas também desse grupo LGBT, se nessa realidade você viu um caso, por exemplo, que foi muito difícil de lidar, no seu caso ou no caso dessas pessoas também, sabe? Tem um exemplo interessante de um colega que entrou na minha turma, que ele na verdade tinha passado num concurso coisa de uns 3 a 5 anos antes, na turma anterior, e ele também era bem novo na época e ele realmente não estava bem psicologicamente, ele desistiu da vaga. Que a gente entra, uma parte do concurso é você fazer um curso de formação. Então ele dentro desse curso acabou desistindo de entrar na empresa por essa questão pessoal, não em relação à parte da empresa, mas ele mesmo, nesse processo de se assumir, não estava bem. E aí no concurso seguinte ele entrou e estava na minha turma, foi até legal, que ele se assumiu. Durante o curso alguém começou algum comentário por causa de alguma provocação mesmo, de alguma aula que a gente estava tendo, e aí as pessoas fazendo comentários também meio preconceituosos, aí ele levantou, falou que ele era aqui, foi bem legal. O mais importante é se encorajar nessas horas. E em relação a isso também, eu vou pegar um exemplo no meu caso, porque a empresa que eu trabalho é lá da parte operacional, e Qual que é a empresa? Zenatur, empresa de logística. Isso. E aí, sendo uma empresa ali do núcleo operacional, né, sendo peão ali, a gente reconhece que isso não só também no núcleo empresarial, mas também a sociedade como um todo, ela tem esse costume, ela tem essa cultura, digamos, hereditária, entre aspas, de ter certas piadas de mau gosto, Somos machistas, então a sociedade Ao mesmo tempo que também a gente vê, por exemplo, muitos jovens entrando nessas empresas. Camp, por exemplo, é um programa que faz isso. E muitos desses jovens já assumidos ou prestes a assumir, então isso acaba encorajando também. Qual que é a sua visão, por exemplo, do futuro dessas empresas, em relação ainda mais aos jovens, por exemplo, que estão ingressando no mercado de trabalho, já estão ingressando no mercado de trabalho assumidos, dando essa diferença, saindo dessa estatística? Então, minha perspectiva é positiva, né? Até porque é o que eu estudo, é o que eu quero que as empresas fomentem, assim. E não é só na empresa, né? A gente vê mesmo políticas públicas sendo implantadas e o poder público se posicionando, cobrando, né? Espero que as novas gerações procurem mesmo, estudem, saibam
possam cobrar as empresas, né? Tenham esse repertório, eu acho que a gente está no caminho interessante disso. Bom, você tem algum recado para dar para esses jovens aí que estão no campo, que estão nos assistindo, nos ouvindo? O mercado é esse de procurem informação, se posicionem, saibam dos meios, dos canais, procurem ouvidorias, sindicatos, se posicionem. É isso. Gostou? Gostei, adorei, muito obrigado. Nosso primeiro EP. E, bom, já, né? Dando essa sigam no Instagram do Camp, @CampJabaquara. Fiquem ligados também, tanto na oficina de ideias, o Camp está com tanto esse projeto. Não digo diariamente, posso dizer diariamente? Bimestral. Então, com esses projetos bimestrais cada vez mais evoluindo também, tanto nessa questão de diversidade, mas também para a integração e aprendizagem desses jovens. E é isso. Inscrições abertas, fiquem ligados, seguem lá no Instagram, de novo, @CampJabaquara. É isso, gente. José Paulo Machado do Bush. Salve de palmas.